Fala galera que curte MLB, eu sou o Ricardo Pilat, estou hoje com o meu bastão porque falaremos de ataque no beisebol. Então hoje vamos explicar para você como funciona a montagem de um line-up num jogo de beisebol, que nada mais é do que a ordem de rebatedores, a ordem em que os rebatedores entram em campo. Então vem comigo depois da vinheta que eu explico tudo para vocês. Agora, deixando um pouco meu bastão de lado, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho também para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like, o like é muito importante. Se você não deixar o like, eu vou ser obrigado a pegar meu bastão novamente aqui e fazer ameaças. Aproveita aí que tá começando o vídeo, já deixa o like, é fácil e ajuda muito o The Playoffs a fazer com que o trabalho chegue a mais gente. E também deixe aqui seus comentários, diga quais são as suas dúvidas sobre beisebol, que outros assuntos você gostaria de ver aqui em vídeo, estamos sempre de olho. E claro, siga o The Playoffs nas redes sociais, @ThePlayoffsBR e acesse theplayoffs.com.br para mais notícias sobre esportes americanos. Basicamente, um line-up de beisebol é a ordem em que os rebatedores entram em campo de 1 a 9, né? São 9 jogadores que rebatem. Então você vai ver em muitas transmissões, né, que aparece logo no começo do jogo essa ordem, né? 1, 2, 3, com o nome de cada jogador. E essa ordem não pode ser modificada, ela é entregue pelo técnico aos juízes no começo do jogo e é aquilo ali, não tem como mudar. Até por isso é importante que haja uma lógica nessa escolha dos jogadores e da ordem em que eles vão rebater, porque depois não tem como fazer mudanças. Então, começando a montagem do line-up, na posição 1, tem o chamado homem de leadoff. Sempre que você ouvir esse termo, está falando do jogador que abre a ordem de rebatedores. Esse jogador tem que ser alguém muito bom de contato com a bolinha, que consiga colocar a bola em jogo, que consiga chegar em base, seja por rebatida, seja por walk. Então tem que ter paciência também no bastão. É normalmente um jogador veloz, então que vai conseguir correr bases, que chegando em base vai ser uma ameaça para roubos de base. Então é um cara que tem que ter essas características, é muito importante. Normalmente não é um cara de muita potência. Pode até acontecer que seja um jogador de muitos home runs, mas normalmente não é. Normalmente é um cara que consegue mais rebatidas dentro do campo, rebatidas simples muitas vezes, porque a missão principal dele é chegar em base e é se colocar em posição para que os outros rebatedores depois façam com que ele chegue até o home plate e complete uma corrida. O número 2 dessa ordem costuma ser um rebatedor ainda mais potente, então costuma ser um jogador que consegue mais home runs do que o número 1, um rebatedor que também precisa ser consistente, é como se fosse um segundo homem de leadoff, um jogador que tenha também essa capacidade de chegar em base, que também tenha paciência, que também consiga movimentar o jogo, mas normalmente não é um cara tão veloz quanto o homem de leadoff oficial, né? Então tem essa diferenciação. E é um cara que precisa saber jogar aquele jogo sujo do beisebol, né? Então em dados momentos ele vai ser eliminado, só que ele vai fazer com que o cara que rebateu no leadoff na primeira posição e que estava em base, chegue na segunda base mesmo que ele seja eliminado. Então assim você vai movimentando o tabuleiro. Muitas vezes ele não vai chegar em base, mas ele vai fazer com que o seu companheiro chegue em base. E sendo um jogador com mais potência, conseguindo alguns home runs também, é um cara útil nesse sentido. Já a posição 3 é o cara que costuma ser o melhor rebatedor do time. Um cara que mescla um ótimo aproveitamento no bastão com potência também. Então um cara que muitas vezes vai bater home run e se já tiver 1 ou 2 em base vindos do começo da ordem, ele vai conseguir um home run que vai levar o time a fazer mais corridas. Aí você deve se perguntar, se ele é o melhor rebatedor, por que ele está em terceiro e não em primeiro? Justamente por isso, porque se ele fizer um home run na primeira posição da ordem, ele só anota uma corrida, só a corrida dele próprio. Agora, se ele marcar um home run saindo aqui na terceira posição, já com 1 ou 2 jogadores em base, ele vai anotar 2 corridas, 3 corridas. Então, por isso que é fundamental que ele esteja nessa posição. E por ser um cara de potência, não é só de home run que ele vive, né? Mas ele também consegue rebatidas multibase. Então, ele consegue fazer com que o placar se movimente de diversas maneiras. É com certeza o jogador-chave dentro dessa ordem de rebatedores. Até por conta da lógica do beisebol, né, de 3 eliminações, o line-up também é subdividido de 3 em 3. Então, a gente falou aqui do topo da ordem, como você vai ouvir falar muitas vezes, que são os 3 primeiros. Agora, seguindo aqui para o meio da ordem, né, que começa com a posição 4, temos o chamado homem de cleanup, que é aquele cara que
costuma ter muita potência. Provavelmente é o jogador mais potente do time, o cara que consegue mais home runs, o cara que consegue mais rebatidas multibase. Então, dificilmente ele vai conseguir uma rebatida simples, mas ele vai movimentar o time de outras maneiras. Ele é chamado de homem de cleanup justamente porque ele faz a limpeza das bases, ou seja, se tiver lá 1, 2, 3 jogadores em base, ele é o cara que é capaz de fazer um home run naquele momento e limpar as bases, né? Fazendo com que o time complete as corridas com todos os jogadores que estão ali em base. Nem sempre esse cara tem um bom aproveitamento necessariamente. Muitas vezes ele só é potente, ele é aquele cara home run ou nada. Muitas vezes ele é o cara que vai sofrer muitos strikeouts, né? Que vai ser eliminado por bola voadora, mas a qualquer momento ele também pode explodir e marcar um home run importante para o decorrer da partida. Na quinta posição costuma ter um jogador também de potência, um cara que faz também a mesma função que o cara do cleanup, e que muitas vezes, sabendo que o cara do cleanup é o home run ou nada, esse número 5 tem que estar pronto para, se tiver ainda jogadores em base, ele ser o responsável por limpar as bases com um home run, com uma rebatida multibase. Também é outro cara que muitas vezes vai ser eliminado por strikeout ou por bola voadora, mas quanto menos ele fizer isso, melhor, né? Então os técnicos tentam aqui nessa posição identificar jogadores que tenham essa possibilidade melhor de não colocar tudo a perder com um tipo de eliminação assim. Na maioria dos lineups, né, claro que vai de acordo com cada elenco, mas os 5 primeiros jogadores são os melhores jogadores, os melhores rebatedores. A partir do 6º no lineup, já começa a cair esse nível. Então o número 6 aqui da lista costuma ser um jogador já não tão bom, com um aproveitamento pior, com algumas dificuldades no bastão, mas que ainda tem alguma coisa a oferecer, que tem alguma gasolina ali no tanque e que pode, dentro da lógica, né, de meio da ordem, né, completando os 3 do meio da ordem, ainda oferecer algo se o time tiver jogadores em base. Por isso, dentro dos jogadores que sobram, provavelmente ele é o melhor. Pelo menos no sentido de colocar a bola em jogo, tentar contatos frequentes, dificultar a vida do arremessador adversário. Agora, chegando na parte baixa da ordem, na posição 7, também temos um cara que não é dos melhores, não é o cara com melhor aproveitamento, não é o cara mais potente, mas tem que ser um jogador útil, que também consiga bons contatos, que consiga fazer aquele jogo sujo, que saiba fazer um bunch se tiver jogador em base, que saiba rebater em sacrifício, né, que são aquelas bolas longas que, se tiver alguém em base, pode rolar uma corrida de sacrifício. Então é um cara que tem que ser inteligente ali para o jogo, mas nem sempre vai ser um grande rebatedor. Eles já têm ciência disso. Na posição 8 é muito comum ver um jogador que seja novato, né, um jogador novo, que esteja se desenvolvendo e que é colocado ali até para não ter tanta pressão, ou até um jogador mais veterano, mas que esteja em má fase e que, estando ali, ele tem mais possibilidade de tentar se recuperar, né? Porque se ele estiver em evidência, né, nas primeiras posições do lineup, ele vai ser sempre muito mais cobrado. Na maioria das vezes, o pior rebatedor do time está na posição 9. Até porque os times têm também as suas preocupações defensivas e muitos dos jogadores são bons na defesa, são muito bons na defesa, então você precisa arrumar um lugar para ele rebatendo. Só que, nesse caso, né, ele vai para a última posição para não atrapalhar tanto o andamento do lineup. Dando um exemplo disso, que a gente vê muito acontecer, por exemplo, a posição de catcher, que é muito difícil na defesa você jogar como catcher. É muito importante que você tenha um catcher bom defensivamente, mas esse catcher muitas vezes também não é bom no ataque. Então, muitas vezes você vai ver o catcher na posição 9 porque ele não tem muitas qualidades ofensivas, mas é importante que você tenha um bom defensor na posição de catcher. Mas como expliquei na posição 8, em alguns casos muito recentes, assim, né, uma lógica que a MLB faz mais hoje em dia, o pior rebatedor está indo para a posição 8, e assim, na posição 9, os técnicos estão priorizando jogadores com uma qualidade um pouco mais parecida com o homem de leadoff, ou seja, um cara que tenha qualidade para colocar a bola em jogo, que consiga contatos e que tenha velocidade. Dificilmente esse cara na posição 9 vai ser tão bom quanto o homem de leadoff nas funções que ele exerce. Mas ele tem características parecidas, né? Pode ser até aquele jogador que eu citei, né? Um jogador jovem se desenvolvendo, ou um jogador veterano que precisa se recuperar. Mas estando aqui na posição 9, considerando que quando termina a ordem de batedores, né, do 1 ao 9, o nono passou no bastão, começa de novo do 1, e assim vai indo. Ou seja, em várias situações, se você tem o número 9 que consiga colocar a bola em jogo,
e ele consiga chegar em base, logo na sequência entra o homem de lead-off, o cara da posição 1, e que novamente vai conseguir movimentar o jogo, né? Você vai ter já um homem em base com um dos seus melhores rebatedores em aproveitamento, com a possibilidade de também chegar em base e assim vai indo. Por isso que é importante que, em alguns casos, esse número 9 seja também um bom rebatedor, porque senão, se o cara é o pior rebatedor, não vai acontecer nada saindo dessa posição 9. Basicamente é essa a lógica da montagem de um lineup, mas outro fator muito importante e que influencia nessa decisão é também a quantidade de rebatedores canhotos que você tem no time. Isso porque também existe uma grande influência no beisebol em relação aos arremessadores, se eles são destros ou canhotos. Então, quando você tem muitos canhotos, você precisa pensar quando você vai enfrentar um arremessador canhoto, porque existe uma grande vantagem para os arremessadores canhotos contra rebatedores canhotos. Isso é estatístico, é histórico, existe uma lógica por isso. Basicamente, vou até pegar uma bolinha aqui e fazer um exemplo. Quando a bolinha sai da mão do arremessador canhoto nesse movimento, ela faz um efeito que dificulta muito para o rebatedor canhoto, pela posição em que ele fica, né? Aqui do lado esquerdo. Faz um efeito em que muitas vezes ele não sabe se a bola está indo para a zona de strike ou fora dela, e por isso ocorrem muitas eliminações. Então, nesse caso, na hora da montagem de um lineup, quando você vai enfrentar um arremessador canhoto, os técnicos pensam 1000 vezes em relação a como vão definir a ordem, a não colocar dois canhotos juntos. Também, se o seu melhor rebatedor é canhoto, será que vale colocar na posição 3 mesmo, ou colocar ele em outro lugar? Então tudo isso é pensado também. Acontece também em duelos de destros contra destros, mas canhoto contra canhoto é ainda mais importante que haja essa preocupação da comissão técnica. Importante também que vocês saibam que todo mundo que defende no time também rebate, tá? Menos o arremessador. Hoje em dia o arremessador não rebate mais na MLB, já teve as suas épocas. Hoje ele é substituído por um cara que faz a função de rebatedor designado. Inclusive já fizemos vídeo sobre isso aqui. E então são 8 jogadores de defesa que rebatem, mais um rebatedor designado. E aí a ordem é definida conforme os critérios que eu citei aqui anteriormente. E assim, as posições desses jogadores na defesa não influencia em nada a definição da ordem, tá? São coisas diferentes. Mas, por características de cada jogador nas suas posições, é comum que você veja que, por exemplo, um jogador de primeira base, até pelo porte físico, muitas vezes ele vai ser um jogador de potência, ele não vai ser um jogador de velocidade. Ao mesmo tempo que um shortstop, que costuma ser um jogador rápido, precisa ser rápido, vai ser um jogador, muitas vezes, que você vai ver na posição de lead-off, por exemplo. Mas não tanto um cara que faz home runs. Então, acontece muito disso, mas, assim, na prática mesmo, de acordo com cada elenco, que é definida a ordem do lineup e não pelas posições em que eles jogam. E o rebatedor designado, muitas vezes, também é o jogador de potência. Porque se ele está nessa função, ele só rebate e não defende, é porque ou ele defende muito mal, ou ele já não tem um físico para defender hoje em dia, então ele só rebate porque exige menos dele, né, durante o jogo. Então, muitas vezes, esse vai ser o rebatedor de potência, vai ser o cara que você vai ver na posição 4, na posição 5. E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, a gente lê, responde e te ajuda a entender melhor o jogo de beisebol. Deixa aqui também quais as suas sugestões de novos vídeos sobre beisebol, estaremos sempre de olho. E não se esqueça também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like se não deixou lá no começo, eu de novo peguei o bastão aqui, estou te ameaçando, deixa o like então, por favor. E também siga o The Playoffs nas redes sociais, @ThePlayoffsBR, e acesse theplayoffs.com.br para mais notícias sobre esportes americanos, para toda a cobertura da MLB nessa temporada que está para começar. Valeu, gente, um abraço, até a próxima!